Sabe uma coisa legal, assim, o cara me falou, um físico que bugou muito minha cabeça, que hoje a gente usa muito Newton na nossa vida o tempo todo, né? Tanto que Newton é o pai da física. 1700, Sim, né? Ou seja, o que o cara estudou lá em 1700 e pouco, a gente está usando agora sim, para lançamento de foguete, para várias coisas. E que a gente ainda não usa Einstein 100% igual do tanto que a gente usa Newton, né? sim. E que a hora que a gente começar a usar Einstein vai mudar a nossa realidade todinha como Sim. humano, assim. Você já pensou nisso também? Sim, inclusive tem um livro que chama Equação de Deus, do Michio Ah, eu te Kaku. perguntar isso. Do Michio Kaku, que ele é um físico teórico, né? E ele trabalha com teoria das cordas e tal. E aí, o livro inteiro é basicamente a história da física, né? Ele conta a história da física em busca da equação de Deus, que seria a equação que rege tudo, a união, da unificação da física, né? E aí, no livro, ele fala exatamente disso. Ele fala que teve Newton com a mecânica clássica e aí teve a Revolução Industrial, que aí é usar a energia e etc e tal. Então, assim, mudou completamente a sociedade em si por causa das equações de Newton. Aí você tem também o advento da mecânica quântica no século passado, né? No século XX teve a mecânica quântica, que deu um boom, e hoje a gente tem, por exemplo, computadores. Mas nem tá acessível o computador quântico para todo mundo ainda, Não, mas né? a tela do computador é puramente quântica ali, né? Então, assim, Entendi. o que a gente tá usando é mecânica quântica. Aham. Um pouco antes disso, assim, pra mim, o melhor exemplo de todos é o eletromagnetismo. Que era o Faraday lá brincando com bobinas, e aí fazia as linhas de campo magnético. Aí o Maxwell pegou aqueles desenhos que o Faraday fazia, criou as equações para explicar aquilo, e hoje a gente tem, assim, a gente pode carregar nosso iPad, sabe? Coisa que na cabeça deles lá atrás, nunca que eles nem sabem o que seria um iPad, sabe? Então, assim, e foi um boom, assim, uma mudança, assim, absurda. Então, cada descoberta tem uma mudança na sociedade. Então, o eletromagnetismo veio, essa questão de lâmpadas e etc. Mecânica quântica agora tem computadores. E, bom, aí qual é o argumento do livro? A gente está em busca da teoria de tudo, né? E quando a gente conseguir unificar a física, qual vai ser a grande mudança na sociedade depois disso? Então, assim, esse é o argumento, e eu achei muito Você interessante. consegue prospectar alguma coisa assim, tipo... Uma das coisas que inclusive, eu escrevi a orelha desse livro, né? A editora Record me chamou pra escrever. E aí eles Legal. tinham me mandado. E aí eu escrevi, e aí lá na orelha mesmo que eu falo, é justamente assim, pensar no que é a teoria de tudo e assim, mudar nas nossas vidas. Uma delas, assim, que eu penso direto é a própria gravidade, né? Porque a gente não entende o que é gravidade. O Newton deu um passo ali, um passo importante, com a força gravitacional. Depois veio o Einstein, com a questão de distorção do espaço-tempo. E aí possibilitou a gente entender buracos negros, possibilitou a gente entender o porquê que o tempo é relativo. Enfim, e aí... Só que a gente não entende ainda o que é a gravidade, o que é o tempo. A gente não sabe. E assim, você imagina o quanto a gente poderia usar isso, e a gente já usa, né? Por exemplo, aviões, por exemplo, talvez elevador espacial, coisas assim. Se a gente entendesse completamente a gravidade como ela é. Coisa que a gente ainda não sabe, ela ainda é um mistério para nós. Então, assim, imagina o avanço que seria para... Bom, essa relatividade do espaço-tempo, isso aí eu não sei nada, mas eu já vi algumas coisas sobre isso. Sobre a gravidade, não. O que mudou da gravidade da maçã que caiu, assim? O que afeta ela além dessa atração, né? Então, o que o Newton pensava da maçã era que era uma força, Sim. né? E essa força, então, assim, era simplesmente uma massa atraindo outra. E até hoje tem a questão de buscar o graviton, que seria a partícula, porque toda a força da natureza, né? A força fraca, a força forte e a força eletromagnética, todas elas têm uma partícula associada. Gravidade não tem. E aí, cadê o graviton? Onde está o graviton? E a ideia do Newton era isso, tipo, duas partículas, elas estavam se atraindo por causa da massa. Ok. Só que o Einstein, e pra ele, assim, pra Newton, o tempo era absoluto. Então, o tempo é o mesmo pra mim, pra você, perto de um buraco negro, enfim, não importa onde você tá no universo, o tempo é o mesmo. Einstein já discordava disso.
Porque o Einstein, ele tava, tipo, ele até escreve isso numa carta. Tem uma carta dele que ele fala que é o pensamento mais feliz da vida dele, que ele estava sentado um dia pensando na situação de um homem caindo de um telhado. E aí ele começou a pensar muito sobre isso, que aí é a questão, é puramente gravidade, né? O homem tá caindo, a Terra tá puxando ele para baixo. Sim. Só que aí o Einstein começou a se incomodar muito com isso, porque ele falou, tá, se eu tô olhando de fora, a gente vê o homem caindo, né? Então, assim, a Terra tá atraindo ele. Mas para o homem, caindo é a mesma coisa que a Terra tá indo em direção a ele. Então, assim, é dois pontos de vista diferentes. E aí, então, o Einstein, pensando nisso, né, com a inteligência dele, ele chegou à conclusão que não, que o tempo tem que ser diferente. E tem o momento de inércia, enfim, ele pensou várias coisas que, tipo, tem que ser diferente. E aí ele chegou à conclusão que não, que então o tempo é relativo. E o que é a gravidade? A gravidade é simplesmente uma massa distorcendo o espaço-tempo. Que aí ele percebeu que o espaço e o tempo são associados, são uma coisa só. Que é o tecido do espaço-tempo. E aí e isso é a gravidade. A gravidade não é uma força propriamente dita. Entendi. Ela é uma distorção do espaço-tempo que a gente sente como gravidade. Só que ainda assim a gente não entende o que é o tempo. Então, se a gravidade é a distorção do espaço-tempo e a gente não sabe o que é o tempo, a gente não entende muito bem o que é a gravidade. Então, mas assim, para nossa vida, nosso cotidiano, Newton ainda permanece correto. Porque a gente não tem... A Terra mesmo não distorce tanto o espaço-tempo a ponto de afetar a nossa vida. Sim. Mas correto em falar que o tempo é absoluto para todo mundo nesse sentido? Na Terra, sim. Mas existem alguns casos que tem que levar em conta. Por exemplo, satélites. Você não pode considerar que um satélite na Terra e a gente aqui passam o mesmo tempo. Porque a distorção do espaço-tempo pela Terra altera o tempo nesses dois pontos. E é significativo ao ponto de, em um dia, se você não faz correções, o GPS do seu carro não sabe se você tá no Brasil ou no meio do Pacífico, por exemplo. Dá tanta diferença assim? Dá tanta diferença assim. Ele realmente se perde ali. Então precisa ter correções relativísticas entre Que satélites. são esses relógios, né, potentes que sim. usa para estar corrigindo isso aí. E as equações de Einstein para ficar sempre corrigindo isso. Então, assim, Mas, assim, na Terra, pelo menos todo mundo tá na superfície aqui, o tempo passa igual pra todo mundo, né? Mas, bom, aí você vai pra buracos negros, assim, anos, milhões de anos, talvez milhares de anos, dependendo do quão próximo você tá. Porque a massa é gigantescamente muito maior. Também, e porque a distorção é maior, porque é muita massa em um espaço muito pequeno. Então, assim, é um ponto que tá, assim, distorcendo ao extremo. Então, assim, essa distorção é muito mais extrema.